Pronto, tá valendo agora oficialmente a live 005 desse novo ciclo e o tema é paralisia do primeiro passo. Por que você pensa tanto, mas não sai do lugar? Hoje eu estou com muitos códigos aqui para compartilhar com vocês, muitos códigos. Eu vou até compartilhar aqui a tela. Deixa eu mostrar para vocês aqui a tela dos códigos que eu tenho para compartilhar com vocês aqui hoje. Olha só que coisa incrível. Deixa eu ver aqui. Vai aparecer aí agora. Aí. Olha só que incrível. Paralisia do próximo passo, porque você pensa tanto, mas não sai do lugar. Hoje a gente vai falar sobre ciclo circadiano, só que na visão do chinês, tá? Olha só que interessante. A gente vai falar sobre os nossos órgãos. Você vai entender hoje por que que às vezes você não consegue sair do lugar e você vai entender que não é culpa sua. Você vai entender que é algo muito mais profundo que isso, é algo mais visceral, é algo mais biológico, é algo mais inconsciente, e você vai ter um conhecimento hoje aqui muito aprofundado de neurociência, medicina tradicional chinesa, PNL, que é a prática da neurolinguística, enfim, tem muitos códigos hoje. Hoje você também vai ver o seu cronotipo. Quem já ouviu falar de cronotipo? Quem já ouviu falar de cronotipo? Teve gente que, quando teve essa aula de cronotipo lá no meu curso de gestão emocional, pirou no bom sentido, porque encontrou a resposta para muitas coisas, inclusive para alguns que ouviam dos pais: você é preguiçoso, você não é lento, você, enfim, você é acelerado demais. No cronotipo encontrou a resposta, né? Depois a gente vai ver, ó, a nossa live de hoje ela vai estar baseada em três pilares muito importantes. Vou até colocar eles juntinhos aqui, ó. Três pilares muito importantes. Deixa eu admitir aqui o povo que está chegando. Três pilares muito importantes. O primeiro pilar é você entender o equilíbrio da coisa, tá? Então, como que você pode ter mais equilíbrio e qual é o equilíbrio quando o assunto é adiamento, tá? Então, equilíbrio. Por que que você trava? Depois você vai entender o pilar do movimento. Então, qual é o movimento que você tem que fazer e qual é o movimento que te trava? Você vai entender isso melhor. E depois você vai entender o pilar da direção. Qual a direção que você tem que tomar e por que que você trava? O que que tem a ver com direção? Então, a live de hoje está incrível. Eu espero que você esteja disposto a aprender, tá? Venha realmente com a mente aberta e vamos relembrar quais são os três ladrões de insight. Vamos relembrar quais são os três ladrões de insight? Vocês lembram quais são os três ladrões de insight? Quem arriscaria aí me relembrar aqui no chat quais são os três ladrões de insight? Quem arriscaria? Coloca aí no chat já para a gente testar o chat, para ver se o chat está funcionando. Quem arriscaria aí? Qual é o primeiro ladrão de insight? Vou dar uma dica, tá? Para ajudar vocês, vou dar uma dica. Eu já, me ajude aí, meu povo. Eu já sabia. Escreve aí no chat. Eu já sabia. Muito bem, Cris. Primeiro ladrão de aprendizado, eu já sabia. Insight, aprendizado, ideias, eu já sabia. Por quê? Quando eu digo que eu já sabia, o meu cérebro vai economizar o máximo de energia. E se você já sabe de algo, o seu cérebro não vai contribuir para abrir novos caminhos neurais, novas trilhas neurais. Quem viu lá o meu vídeo que eu postei lá no grupo sobre trilhas neurais? Coloca eu aí no chat. Quem viu meu vídeo lá que eu coloquei lá na comunidade da gente hoje sobre trilhas neurais? Coloca eu aí. Quem viu lá? Eu falei, boa, Tom. Inclusive, Tom foi o que fez o comentário lá, né? Eu falei sobre trilhas neurais ou caminhos neurais. Quando você fala eu já sabia, você fecha uma trilha neural. Então, você está abrindo uma trilha neural aqui quando eu estou falando, que é um caminho, tipo o caminho da roça. Já viu aquelas estradinhas de roça que tem bastante mato de um lado, bastante mato de um outro, e fica só aquele espacinho para você passar? Por que que não cresce mato ali? Porque as pessoas passam ali todo dia.
Então, dentro da nossa mente, a gente abre trilhas neurais todos os dias. Só que como você não usa ele sempre, aí acaba fechando o mato da sua mente e aí aquele conhecimento fica embaixo do mato. Então, quando você diz eu já sabia, você deixa o mato crescer naquele novo caminho que você tinha aberto na sua mente. Beleza? Já que também viu aí, parabéns para vocês que estão acompanhando e se esforçando, né? Para poder tentar acompanhar o ritmo lá da nossa comunidade. Segundo ladrão de aprendizado. O primeiro eu já sabia. Segundo, isso não é? Isso não é para mim, isso não é para mim. Quando você estiver assistindo a aula, se você pensar assim, olha, isso aí não é para mim, não. Existem pessoas mais capacitadas. Eu já tentei de tudo. Eu acho que isso aí não vai funcionar, não, porque eu já tentei algo similar. Eu já vi alguém falar sobre isso e isso aí não funcionou para fulano, para ciclano, também não vai funcionar para mim. Quando você diz que isso não é para mim, você sai da frequência mental do desenvolvimento e do engajamento de aprendizado. Ou seja, é como se você dissesse para o seu cérebro: vamos desligar a atenção, vamos nos distrair com outra coisa, porque isso aí não vai servir para mim. E junto com isso aí não é para mim, você também vai sentir uma baixa de energia, porque o cérebro, ele mexe com os nossos hormônios quando ele quer fazer você alcançar algo. Então, se você diz que isso aí não é para você, os hormônios vão, o cérebro vai mexer com seus hormônios, literalmente, e você vai se sentir um pouco mais desmotivado. Isso é neurociência. Por isso que é importante a gente entender de neurociência quando estamos falando de comportamento, de hábitos. E o terceiro ladrão de aprendizado é, eu já sabia, isso não é para mim. E o terceiro, exatamente, Tan, fechou com chave de ouro, eu não consigo. Quando você diz para você mesmo, eu não consigo, então você não consegue. É simples assim. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é alimentada por vozes positivas ou negativas. As vozes positivas, ela leva você para um outro nível de sucesso. Se a voz for negativa, ela leva você para um nível de fracasso. É simples assim. O que você fala para você, o seu cérebro segue. Só para você ter uma ideia, vou contar aqui uma história rápida. Eu gosto de incrementar essas coisas na live. Não está aqui no roteiro, tá? Mas eu acho que vai servir como uma coisa boa para você. Só para você ter uma ideia, existe uma revista antiga, uma revista desse tamanho aqui, mais ou menos, chamada Seleções. Não sei se vocês já ouviram falar. Meu pai tinha assinatura dessa revista, é uma revista muito antiga, da década de 90. Seleções. E essa revista, ela... Você já ouviu falar, né, Tan? Essa revista, ela sempre trazia uma história impressionante. Mais impressionante mesmo, de sobrevivência, superação. Em um dos seus artigos, uma das histórias foi que um empresário estava voando de helicóptero e, de repente, o helicóptero caiu e todos morreram. E ele, de alguma forma, foi resgatado, metade do corpo dele foi destruída, foi perdida. Então, ele ficou vivo, entre aspas, da metade para cima, da cintura para cima. Então, levaram ele para o hospital, ele ficou em coma por meses, por meses. E aí, depois que ele acordou, depois de muitos meses, ele milagrosamente acordou. E ao dar uma entrevista, e as pessoas perguntando como é que ele sobreviveu, ele disse que ele não sabia se era um sonho, até que ponto se era um sonho ou se era realidade, mas ele disse que durante o tempo, pouco depois do acidente, durante o tempo de que ele estava em coma, ele ouvia uma voz, alguém dizendo assim: ele está vivo, you are alive, né? Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E essa voz ficava repetindo na cabeça dele: ele está vivo, ele está vivo. E ele acreditava que alguém no acidente, no local do acidente, poderia ter dito isso, e através disso ele se manteve o mais conectado com a vida possível. Bom, tem pessoas que falam assim: ah, mas isso, Vitor, eu não sei se é realmente verdade, eu não sei se tem condições disso ser verdade. Bom, se é verdade ou não, a gente não vai saber, porque ele não tem certeza, né? A própria pessoa que passou por isso não tem certeza. Mas uma coisa eu tenho certeza: o cérebro, ele é neuroplástico, ele tem neuroplasticidade. Isso quer dizer que o nosso cérebro tem um poder de resistência, de resiliência, de recuperação muito mais surpreendente do que a gente possa imaginar. Só para você ter uma ideia, a força do pensamento
ela é muito mais forte do que o músculo mais forte que você tiver no seu corpo. Vou repetir isso aqui, viu? A força do seu pensamento, ela é muito mais forte do que o músculo mais forte que você tem no seu corpo. Eu vou até escrever isso aqui, porque eu quero adicionar isso aqui na nossa live. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Aqui. Vou escrever isso aqui, ó. Vamos lá. Vou até botar tudo em letra maiúscula. A força do pensamento é muito mais forte do que o músculo mais forte. Deixa eu. Aqui, aí fica melhor. Do que o músculo mais forte que você tem no corpo. Beleza. Acho que agora ficou bom. Vou colocar aqui um semi-negrito. Pronto. Fechou. Beleza? Então, levem isso com vocês mesmos. Vitor, como é que você explica isso? Vou dar um exemplo. Teve um caso que ficou muito conhecido no Texas, que foi o caso de uma. Deixa eu ajustar aqui. Que foi o caso de uma mãe que ela estava indo com seu filho numa caminhonete, numa estrada, no Texas, e aí essa caminhonete furou o pneu. Ela parou para trocar o pneu. E aí, quando ela estava trocando o pneu, a caminhonete caiu em cima, o macaco quebrou e a caminhonete caiu em cima da criança. Vocês acreditam que essa mãe conseguiu levantar, erguer a caminhonete para que essa criança pudesse sair debaixo do carro? Aí você se pergunta, de onde vem essa força? De onde vem essa força, meu povo? Fala para mim, gestores. De onde vem essa força? A força do pensamento é muito mais forte do que o músculo mais forte que você tem no corpo. Isso não é profundo? Então, pensando nisso, eu quero que vocês me digam agora aqui, onde que essa frase poderia dar força para o que você precisa hoje na sua vida? Em que área da sua vida você poderia encaixar essa frase? O que que você está querendo fazer na sua vida hoje que você não está conseguindo? E pensando nessa frase, aplicando essa frase, você poderia então ganhar mais energia, mais motivação. Porque se uma mãe ela consegue levantar uma caminhonete, e aqui tem mães, não tem? Quem é mãe aqui? Diz eu aí. Quem é mãe aqui? Só para eu ficar sabendo com quantas mães eu estou falando aqui. Para quem não sabe, tiver no celular, o link da mensagem, a parte da mensagem, você clica uma vez na tela, é aqui nesse cantinho aqui, ó, do celular. Clica uma vez, clica ali num balãozinho de mensagem, tá? Quem está no computador é bem lá no cantinho, no mesmo canto também, certo? Olhando para o computador é do meu lado direito, certo? Então, quem é mãe aí, diz eu aí. Irá, bem-vinda, Irá, muito bem-vinda. Irá já é da casa, é nossa aluna, foi nossa mentorada. Eu já estou tendo o privilégio de ajudar, né, apoiar outras pessoas da família dela. Então, a gente tem um carinho enorme por Irá. Seja bem-vinda, Irá. Muito feliz de ver você aqui. Irá é mãe e das boas, viu? Irá é mãe e das boas, daquela mãe coruja mesmo, né? Então, colocou a instrução de como achar a caixa de mensagem. O celular perto do emoji tem 3 pontos, tem uma caixa de mensagem. Eu vou até fixar essa mensagem aqui. Perfeito. Então, pensando nesse viés de que a mãe, Dani também, Daniele também, Brito, é mãe também. Então, é, quando a gente fala que uma mãe consegue salvar o seu filho, você já tem noção da força da sua mente. Da força da sua mente. Beleza? Bom, nós vamos falar muito aqui sobre a questão, o poder, né, a ciência do adiamento. Vitor, como assim a ciência do adiamento? Toda vez que a gente fala de paralisia do primeiro passo, a gente está falando de paralisia, a gente está falando de quê?
Adiamento, não é isso? Se você paralisa, você adia um movimento. Ou seja, você estava indo bem, dando um passo de cada vez, e aí você para, você está adiando aquele movimento. E a paralisia do primeiro passo, ela é muito mais profunda e muito mais biológica do que você imagina. Muitas pessoas confundem a questão, né, do adiamento com preguiça, com falta, desvio de caráter, ou seja, você não ter boas qualidades, com a falta de força de vontade, né? Muita gente confunde com fraqueza, com desorganização. Quem já teve essa sensação aí? Quem já teve essa sensação? De não conseguir dar o primeiro passo, ou até conseguir dar os primeiros passos, mas não conseguir terminar o que estava querendo realizar. Quem já teve essa sensação de talvez ser uma pessoa preguiçosa, uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem boas qualidades, uma pessoa que não é tão eficiente, uma pessoa lenta? Não é assim que a gente pensa? Normalmente a gente pensa assim. E essa live, ela vai mostrar para você que não é nada disso. A gente vai entender a ciência da paralisia do primeiro passo, que a gente chama de PPP, e por que que você pensa tanto, mas não sai do lugar. O próprio pensamento em si está influenciando o enfraquecimento do seu sucesso, da sua realização, né? E pensando nessa questão que a força do pensamento é muito mais forte do que o músculo mais forte que você tem no corpo, a gente vai assistir um vídeo agora. Eu sempre gosto de trazer um vídeo especial para vocês. É um vídeo que você não acha assim na internet tão fácil, né? Eu costumo fazer uma curadoria, que é uma curadoria, a escolha seletiva de vídeos para que você possa aprender com os melhores conteúdos que a internet tem sobre o assunto, tá? Então eu vou compartilhar com você um vídeo, e esse vídeo vai te explicar em grande parte por que que você paralisa. É claro que ele está em inglês, aí você vai ficar prestando atenção ali na legenda do vídeo, tá? Mas vale a pena. É um vídeo de 5 minutos e 45 segundos e vale a pena você ver até o final. E fique prestando atenção que no final você vai ter a resposta para muitas questões que talvez você nunca tinha visto. Então fica ligado aí, anota os detalhes, tá bom? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Beleza? Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês? A tela tá aparecendo para vocês? Tá? Beleza. Então vamos lá, vamos soltar ele. It's 5 p.m. and you've just realized that report you've been putting off is due tomorrow. It's time to buckle down, open your computer, and check your phone. Maybe catch up on your favorite YouTube channel. Actually, you should probably make dinner first. You usually like cooking, though it's hard to enjoy with this work hanging over your head. And oh, it's actually pretty late. Maybe you should just try again in the morning. This is the cycle of procrastination, and I promise you, we have all been there. But why do we keep procrastinating even when we know it's bad for us? To be clear, putting something off isn't always procrastinating. Responsible time management requires deciding which tasks are important and which ones can wait. Procrastination is when we avoid a task we said we would do for no good reason, despite expecting our behavior to bring negative consequences. Obviously, it's irrational to do something you expect to harm you. But ironically, procrastination is the result of our bodies trying to protect us, specifically by avoiding a task we see as threatening. When you realize you need to write that report, your brain responds like it would to any incoming threat. Your amygdala,
a set of neurons involved in emotional processing and threat identification, releases hormones, including adrenaline, that kick off a fear response. This stress-induced panic can overpower the impulses from your prefrontal cortex, which typically help you think long-term and regulate your emotions. And it's in the midst of this fight, flight, or freeze response that you decide to handle the threat by avoiding it in favor of some less stressful task. This response might seem extreme. After all, it's just a deadline, not a bear attack. But we're most likely to procrastinate tasks that evoke negative feelings, such as dread, incompetence, and insecurity. Studies of procrastinating university students have found participants were more likely to put off tasks they perceived as stressful or challenging, and the perception of how difficult the task is increases while you're putting it off. In one experiment, students were given reminders to study throughout the day. While they were studying, most reported that it wasn't so bad, but when they were procrastinating, they consistently rated the idea of studying as very stressful, making it difficult to get started. Because procrastination is motivated by our negative feelings, some individuals are more susceptible to it than others. People who have difficulty regulating their emotions and those who struggle with low self-esteem are much more likely to procrastinate, regardless of how good they are at time management. However, it's a common misconception that all procrastinators are lazy. In the body and brain, laziness is marked by low energy and general apathy. When you're feeling lazy, you're more likely to sit around doing nothing than distract yourself with unimportant tasks. In fact, many people procrastinate because they care too much. Procrastinators often report a high fear of failure, putting things off because they're afraid their work won't live up to their high standards. Whatever the reason for procrastination, the results are often the same. Frequent procrastinators are likely to suffer from anxiety and depression, ongoing feelings of shame, higher stress levels, and physical ailments associated with high stress. Worst of all, while procrastination hurts us in the long run, it does temporarily reduce our stress level, reinforcing it as a bodily response for coping with stressful tasks. So, how can we break the cycle of procrastination? Traditionally, people thought procrastinators needed to cultivate discipline and practice strict time management. But today, many researchers feel the exact opposite. Being too hard on yourself can layer additional bad emotions onto a task, making the threat even more intense. To short-circuit this stress response, we need to address and reduce these negative emotions. Some simple strategies include breaking a task into smaller elements, or journaling about why it's stressing you out and addressing those underlying concerns. Try removing nearby distractions that make it easy to impulsively procrastinate. And more than anything, it helps to cultivate an attitude of self-compassion, forgiving yourself and making a plan to do better next time. Because a culture that perpetuates this cycle of stress and procrastination hurts all of us in the long term. Speaking of forgiveness, how good are you at Perfeito, 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 perfeito. Maravilha. E aí, meu povo lindo? E aí, gestores? O que é que vocês acharam do vídeo? Me contem aí. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram desse vídeo? Me contem aí. Qual que é o maior você olhou para esse vídeo quando você assistiu esse vídeo? Deixa eu ver aqui alguém aqui. Tem gente entrando aqui. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Vocês conseguiram entender a mensagem principal do vídeo? Conseguiram ver a legenda ali? Enquanto vocês estão respondendo aí, ó, a Mari está escrevendo aqui, ó. Acho que eu tenho paralisia
do primeiro passo, tenho dificuldade de falar isso. Começou logo após a morte do meu pai, e entre outras coisas. Verdade. A paralisia ela pode começar com um gatilho, né? Com um gatilho. Esse vídeo, depois eu vou soltar esse vídeo lá no grupo. Vocês conseguiram ver a legenda do vídeo? Apareceu a legenda? Massa, perfeito. Então depois eu vou soltar lá no grupo para vocês assistirem de novo. Mas vocês viram aquela menina que estava recebendo a pancada da bola na cabeça? Esse vídeo está falando sobre procrastinação. E a procrastinação ela é prima da paralisia, do primeiro passo, né? Só que esse vídeo, a ideia central do vídeo é o seguinte: quando você adia algo, olha só, preste atenção no que eu vou falar, porque se isso fizer sentido para vocês, vocês vão conseguir resolver muita coisa. Quando você adia algo, você não está adiando aquela tarefa em si. Você está adiando a percepção que você tem daquela tarefa. A percepção de dificuldade ou do tamanho daquela tarefa. Deu para entender? Então, por exemplo, imagine que você tem uma pilha de pratos para lavar e você odeia lavar pratos. Você não gosta de lavar pratos. Então, quando você olha para a pia, você não vai adiar lavar os pratos em si. Você vai adiar a percepção que você tem daquela tarefa. Se tiver só um copinho na pia, vai ser muito mais fácil você se sentir motivada a ir lá e lavar esse copo e deixar para secar. Mas se a pia estiver lotada de prato, então o seu cérebro vai transformar aquela tarefa em uma coisa horrível, em uma coisa muito pesada. Entende? Então, a procrastinação ou a paralisia do primeiro passo, ela não é sobre se a tarefa é difícil, se é grande, se é pequeno, se vai demorar, se vai ser rápido. Não é sobre isso. É sobre o seu sentimento com relação à tarefa. Você entende por que tem pessoas que termina de almoçar e já vai para a pia, lava um monte de prato e fica de boa durante o dia? E tem pessoas que não conseguem lavar o prato e vai adiando, até aquilo se transformar num bicho de 7 cabeças. Tony é cozinheiro e eu tenho um amigo cozinheiro, tá? Me perdoem aí, eu tirar a onda agora nesse momento. Você quer falar, Tony? Fala aí para nós, Tony. Boa noite a todos. Boa noite. Achei interessante que o vídeo mostrou que uma pessoa que procrastina, aliás, não é porque ela seja uma pessoa, não é porque ela seja preguiçosa, como tu disse. É como a gente enxerga a atividade ou o que a gente tem que fazer. Esse dia eu estava adiando uma coisa, procrastinando mesmo. E como o vídeo falou, eu sei que me faz mal, mesmo assim eu faço. Mas eu acabei fazendo. E depois que eu fiz, eu fiquei me perguntando por que eu adiei tanto? Né? Uma coisa que foi simples de fazer e eu só adiei porque, enfim, eu não soube responder. É isso, Tony, mas é exatamente isso. Foi bom você ter falado isso. Seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado pelo seu comentário. É exatamente isso que Tony trouxe que a gente está discutindo aqui. Está certinho. No vídeo mostrou uma parte que a menina está assim sentada, triste, e vem um monstro. Você viu a parte, o monstro aparecendo? O urso. Aquele urso é o sentimento de culpa. É o que Tony está falando. Já que era uma coisa simples de fazer, por que eu não fiz antes? Por que eu adiei tanto? Porque dentro da nossa cabeça, e é agora que vem a resposta dessa primeira etapa, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui para vocês entenderem onde que a gente está na live de hoje, tá? É agora que vem a resposta da primeira etapa. Aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Equilíbrio. Você não trava na ação. Você trava na emoção que vem antes dela. Medo, insegurança e pressão fazem você evitar o começo ou evitar começar alguma coisa. Então, não é sobre a tarefa, não é sobre se é fácil, se é difícil, se é grande, se é pequeno, se vai ser rápido, se vai demorar, não é sobre isso.
é sobre o que você está sentindo, é sobre suas emoções. Por isso que eu faço questão, gente, eu fico até emocionado de ensinar esse assunto, porque até eu chegar a essa conclusão, meu povo lindo, eu sofri muito. É por isso que eu sou tão bom no que eu faço e eu falo isso sem falsa modéstia, tá? É porque realmente eu me esforcei muito para chegar nesse nível de entendimento e de ensino. Porque eu e Tamara, a gente sofreu muito na mão de profissionais que não tinham conhecimento completo. E eu não estou falando mal dele. Eu só estou dizendo que a maioria dos profissionais hoje de saúde emocional, eles não estão conseguindo ir a fundo das coisas. Eles ficam só no raso. E o raso funciona com a maior parte da população. Muita gente hoje só quer o raso. Se você for olhar para as redes sociais, a galera só quer vídeo de 1 minuto e meio no máximo. Mas vocês que estão aqui na live, vocês são diferentes. Vocês não querem só o raso, vocês querem entender o motivo, vocês querem entender o que está acontecendo com vocês. É ou não é? Estou certo ou estou errado? Então, eu tive que estudar bastante para poder entender que a procrastinação e principalmente a paralisia do próximo passo, eu vou explicar para vocês qual é a diferençazinha, ela não tem a ver com a tarefa ou com o tamanho da coisa. Ela tem a ver com o seu emocional, com o que você sente em relação ao que você tem que fazer. Então, quando alguém quer vencer a paralisia do próximo passo, essa pessoa precisa primeiro alcançar o equilíbrio. Equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional vai fazer com que você regule suas emoções diante daquilo que você tem que fazer. Só para você ter uma ideia, a gente conheceu um casal que aconteceu um falecimento na família e esse casal ele precisava resolver algumas documentações do governo, né, do INSS ali para poder regular a aposentadoria ou regular alguns benefícios ali. Sabe quanto tempo esse casal levou para conseguir resolver essa documentação, para conseguir ir no órgão público, para conseguir resolver a documentação? Sabe quanto tempo? Chutem aí nos comentários. Aconteceu o falecimento, o casal precisava ir no órgão público para poder resolver a questão do benefício, tal, entregar os documentos. E aí esse casal levou um tempo para fazer isso. Chutem aí nos comentários. Quanto tempo vocês acham? Não tem certo nem errado. Chutem aí, só para eu ter uma ideia. Só para eu ter uma noção do que vocês estão pensando. Rapaz, Mari ou Mary? Acho que é Mary, vou arriscar Mary. Mary Lily. Foi em cima, na mosca. 1 ano. 1 ano. Vocês acreditam nisso? Então, se era uma coisa que ia trazer benefício, por que esse casal adiou por 1 ano? Porque não era a dificuldade da tarefa. Porque é só você ir no órgão público, aí, ó, já que também pensou em 1 ano, é só você ir no órgão público, dar sua documentação lá e esperar. Não era a dificuldade da tarefa, também não era a distância, porque esse casal morava relativamente perto desse órgão público. O que estava envolvido ali? Emoções. As emoções causaram a paralisia do primeiro passo nesse casal. E eles ficaram 1 ano perdendo benefícios porque eles não conseguiram encarar a tarefa, como aquele urso do vídeo. E durante esse ano, esse casal ele começou a sentir o quê? Culpa, pesar na consciência, né? Começou a sentir um sentimento de impotência. Foi horrível presenciar isso. Foi horrível, né? Olha o que a Maria colocou aqui, ó. Meu pai morreu, vai fazer 5 anos, ainda não consegui entrar na casa dele. Nós estamos falando disso. Qual é a dificuldade de entrar na casa? Vocês entendem o que eu estou tentando explicar para vocês? Qual é a dificuldade de entrar numa casa? É só você colocar a chave, virar a fechadura e abrir a porta. Mas a questão é, quais são as emoções que estão envolvidas nesse processo? Então, quando você olha para esse lugar, a sua mente fecha todas as portas. E aí você não consegue, você fica literalmente paralisada. Perceberam? Então, o primeiro aprendizado dessa live é o pilar número 1, equilíbrio.
Se você não conseguir alcançar o equilíbrio emocional, você fica paralisada. Por quê? Porque você não consegue sair do lugar por conta das emoções. Agora, qual é o pilar 2? O pilar 2 é movimento. E qual é o movimento que você tem que fazer para conseguir vencer a paralisia do próximo passo? Se você tenta começar grande demais, o segredo é começar pequeno. Por que isso? Vou te explicar agora. Essa que é a parte mais icônica da live, ou seja, a parte mais tônica, a parte mais importante, mais sobressalente. É o que vai dar base para você desenvolver as transformações que você vai fazer a partir de hoje. E eu espero, Mari, que você consiga entrar nessa casa se isso for importante para você, porque ainda tem isso. Não necessariamente você precisa fazer isso, mas se for importante, hoje provavelmente vai ser o seu primeiro passo. Mas não se preocupe, o meu método não é fazer você sofrer. O meu método é começar aos poucos. E você vai fazendo de uma forma tão suave que quando você perceber, você já fez. Beleza? Então fique comigo, que eu vou te falar uma coisa agora que você vai entender. E você vai se sentir mais forte. O fato de você olhar para a tarefa, olhar para a coisa que você tem que realizar, fazer, e ficar paralisado, você acha que é um mecanismo de sabotagem da mente ou um mecanismo de defesa? O que é que vocês acham? É algo ruim ou algo bom? O que é que vocês acham? O fato de você paralisar diante de uma tarefa é uma sabotagem ou é um mecanismo de defesa, de proteção? O que é que vocês acham? Sabotagem ou proteção? Enquanto vocês estão respondendo aí, ó, a Jaque está escrevendo aqui, ó. A minha avó está doente e bem debilitada. Sinto muito, Jaque. Ela mora no interior, em outra cidade. Ainda não fui visitar porque não consigo ver ela assim. Me dói tanto. E eu sei exatamente do que você está passando. Vou até colocar uma carinha aqui de lágrima, porque eu sei exatamente. Quando minha avó estava muito doente, eu tinha que, às vezes, pedir ao meu Criador que me desse força para ver minha avó. Porque, de fato, principalmente quando a pessoa ela representa algo, ela é aquela pessoa forte, dinâmica, e depois cai de cama, você fica só imaginando como a pessoa era, né? Então, isso realmente dói muito. Eu sinto muito, Mari, de verdade. Agora, isso que eu vou falar para você, Mari, vai fazer sentido no que você acabou de escrever. Tanto você, tanto a Jaque quanto a Mari, tá? Irá colocou aqui, ó, entendo completamente os sentimentos da Mari. Olha só que interessante. Então, printa isso aí. A gente não vai expor o nome de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Mas printa isso aí, porque olha que interessante. A nossa comunidade, ela é assim, ó. Um apoia o outro. Essa é a maior qualidade da nossa comunidade de gestão emocional. Olha o apoio que todo mundo está recebendo de todo mundo aqui. É para isso que eu estou trabalhando, é para isso que TAM trabalha. Porque a gente precisa, gente, criar um espaço seguro para tratar as nossas emoções. Se você não tem um espaço onde você possa confiar nos seus colegas gestores emocionais, você não consegue desabafar, você não consegue se sentir mais leve, você olha para os outros com desconfiança, e é isso que a gente combate diariamente na nossa comunidade. Na nossa comunidade não tem julgamento, não tem ideia idiota, não tem opinião idiota, não tem ideia boba, não tem pergunta besta, não. Todas as perguntas são relevantes, todas as ideias são brilhantes, tudo que acontece é bom, a gente não combate o julgamento, e eu quero parabenizar vocês por estar escrevendo isso aqui no comentário. Que coisa linda, um apoiando o outro, é isso que a gente está construindo na nossa comunidade. Parabéns a vocês. Ó, Tony deu uma resposta aí que eu fiquei muito orgulhoso agora. Muito orgulhoso. Esse menino vai longe. Esse menino vai longe. Olha o que tu escreveu aí, ó. O vídeo mostrou, olha só, ele pegou o segredo aí, ó, o código. Quando você paralisa diante de uma tarefa, é sabotagem ou proteção? Então respondeu aí, ó.
O vídeo mostrou que é proteção. Foi em cima, Tony. Parabéns. Não que as outras respostas não valeram, tá? Mas essa resposta aí foi em cima. Proteção. Essa que é a questão. É isso que a gente precisa entender. Se você entender isso aqui que eu vou te explicar, eu tenho certeza que todas as vezes que você se sentir paralisada, você vai se sentir mais leve quando você pensar nisso. Nós temos dois campos mentais dentro da nossa cabeça. É o campo que a nossa mente, que eu chamo de inimiga, que é o crítico, o self-crítico, é aquela voz que fala, vai dar errado, você não é de nada, você é mau caráter mesmo, você não presta, sabe? Você é fracassado, fracassada. Esse é o self-crítico, é aquela voz cruel, é o juiz cruel que só quer te condenar. Do outro lado da nossa mente, nós temos a mente sábia, que é o sábio, nós chamamos ele de sábio, tá? O sábio, ele tenta te colocar o tempo todo o mais perto possível da sua melhor versão. Quem que ganha? É aquela voz que você dá mais atenção. Se você escuta mais, por mais tempo, a voz do self-crítico, então você vai ser uma pessoa naturalmente negativa. Tudo que você for tentar, você já vai tentar com aquela sensação de que vai dar errado. Percebeu? Agora, se você ouve mais a voz do seu sábio, exercita mais a voz do sábio, então tudo que você for tentar, a chance de dar certo é muito maior. Então, quando a sua mente olha para uma tarefa e ela bloqueia você, ela paralisa você, provavelmente é uma estrutura da sua mente que acredita que aquela tarefa é ruim para você, que aquela tarefa vai te fazer mal. Faz sentido? Vou dar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. O exemplo da Mari. Meu pai morreu vai fazer 5 anos e ainda não consegui entrar na casa dele. Quando você olhar para essa tarefa, Mari, quando você olhar para esse, como é que eu posso dizer, essa demanda, né? Esse grande obstáculo, você tem que pensar o seguinte: o que que realmente faz a minha mente acreditar que isso vai ser horrível para mim? A partir de quando eu comecei a acreditar que entrar na casa do meu pai vai ser horrível para mim, vai ser ruim para mim? Então a sua mente vai começar a acreditar nisso, entende? E aí, todas as vezes que sua mente alimenta isso, o que que ela vai fazer? Ela vai reforçar essa estrutura mental e transformar ela em algo muito mais real. Então, se você simplesmente aceita esse pensamento de que vai ser ruim e você não fala nada, você não tenta editar isso, isso vai se tornando uma coisa cada vez mais presente na sua vida, mais real na sua vida. E aí, toda vez que você for tentar entrar, pensar em entrar na casa, vai dar aquele friozinho na barriga, e aí a mente vai fazer o que para te proteger? Vai te paralisar. Porque se você está alimentando a ideia de que isso é prejudicial, a maioria das coisas que a gente cria na nossa cabeça não é real. São simulações para proteger a gente de algum perigo que em algum momento a gente criou. Entende? Vou voltar lá para a ilustração do prato. Se você não gosta de lavar prato e você olha para a pilha de prato e a sua mente fala, não vai não, não vai não, você vai se cansar, isso é muito chato de fazer. Aí você sempre vai adiando. Só que você tem que parar para pensar o seguinte: quando foi que eu comecei a achar que lavar prato era ruim? Será que foi naquele momento que eu comecei a achar que a gosma dos alimentos pegando na minha mão dá agonia? Será que é o cheiro que eu não gosto? Será que é ficar em pé muito tempo que eu não gosto? O que que eu não gosto nisso? Então, o primeiro passo do movimento, independente da tarefa, se é uma tarefa muito maior, como essa da Mari, que é muito sério, né, de não conseguir entrar na casa, ou de lavar prato, a gente tem que descobrir, primeira coisa, por que que isso me paralisa? A partir de quando isso começou a me paralisar? O que que vem à minha cabeça quando eu penso nessa tarefa que me faz dar um passo para trás? Minha mente está me protegendo de quê? Então a gente vai fazer o seguinte: chegamos no ponto alto aqui da nossa live de hoje. Eu vou dar cerca de 1 minuto e meio para vocês
E vocês vão escrever no papel o que que você está paralisado ou paralisada hoje, que você quer muito fazer, mas você não está conseguindo, tá? E logo abaixo você vai escrever por que isso, a sua mente está te protegendo disso. Escreve a primeira coisa que vier na sua cabeça, mesmo que não faça sentido. E aí, depois desse 1 minuto e meio, vocês vão compartilhar aqui comigo, se vocês quiserem, e a gente vai discutir algumas coisas sobre isso. Vocês topam fazer isso comigo? Topam ou não topam? Quero ver se vocês estão engajados. Topam ou não topam? Então, vamos lá. Vou contar aqui, ó. 1, 2, estão prontos? 3 e já! Pode ir. Pronto, tá chegando o final do 1 minuto e meio, passa rapidinho. Depois vocês vão terminando com mais tempo, com mais calma, né? Tava aqui rolando uma resenha aqui de lavar louça, e aí Jaque falou assim: eu amo lavar louça assim que acabamos de comer, pois dá um prazer ver a pia limpar. É satisfatório mesmo, viu, Jaque? Aí então já colocou aqui, ó. Penso nisso para poder lavar a louça também. É um motivador. Espera que a gente vai chegar lá, viu, Irá? Irá já colocou aqui o que que ela está procrastinando. E no meu caso, eu não lavo, eu odeio lavar louça, só para vocês terem ideia. Na verdade, eu odeio não. Eu estou no processo de gostar de lavar louça. Mas sabe o que é que eu faço? Eu não lavo a louça. Eu ouço podcast. Então, eu não lavo a louça, eu ouço podcast. Aí, enquanto eu estou ouvindo podcast, eu estou lavando a louça. Então, para minha mente, essa é uma forma que eu achei de. Lembra que eu falei? Quando o self-crítico ele fala para a gente que aquilo é ruim e que ele tenta proteger a gente, você precisa quebrar essa força de proteção. É que nem um pai super protetor que fica cego, tentando proteger o filho de todas as coisas possíveis e acaba sendo doentio. Então, essa proteção é para o nosso bem, entre aspas. Acaba sendo como um pai super protetor. Então, o que é que eu falo para minha mente? Não, eu não vou lavar prato. Eu vou ouvir um podcast, porque eu amo ouvir podcast. Aí, enquanto eu estou ouvindo podcast, eu estou lavando prato. É assim que funciona comigo. Então, uma forma de você quebrar isso é você fazer algo que você gosta como motivo principal e puxar aquela tarefa que paralisa como motivo secundário. Beleza? Mas vamos lá que o chat explodiu aqui de coisas boas. Vamos lá. Irá colocou aqui, ó. Reeducação alimentar. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de tratar. Inclusive, a próxima live vai ser sobre a psicologia do emagrecimento. A próxima live vai ser sobre isso. A psicologia do emagrecimento. Irá escreveu aí, ó, dificuldade para manter as mudanças na reeducação alimentar. Passa um tempo e volta a comer todas as coisas. Isso é muito profundo, Irá. Eu não vou conseguir explicar isso aqui agora, mas, por favor, me manda essa mensagem, porque eu quero falar disso na próxima live, que vai ser a psicologia do emagrecimento. Combinado? Então me manda essa mensagem. Agora eu vou te dar um toque. Comer, comer tem a ver com acolhimento. O ato de comer tem a ver com acolhimento. A gente vai falar daqui a pouco sobre ciclo circadiano e você vai entender por que eu estou falando isso. O estômago, nosso órgão estômago,
ele não é só um órgão que digere alimentos, ele é um órgão que está conectado com os nossos sentimentos. Como assim, Vitor? Quando você recebe a notícia ruim, qual é o primeiro órgão que recebe o impacto? Você já parou para pensar nisso? Quando você recebe uma notícia ruim, uma notícia chocante, onde é que você sente a primeira reação? Onde é que você sente? Dá um chute aí. Cris colocou no coração. Pode ser no coração. Só que antes do coração, você vai sentir uma coisa. É o que a gente conhece como frio, aonde? Frio, aonde? Exatamente. Tony colocou aí dor no estômago, frio na barriga. O frio na barriga é a mesma coisa que dor no estômago, porque aquele frio na barriga é uma descarga de adrenalina que atinge todo o sistema digestivo e o estômago está incluído nisso. Então, quando você recebe a notícia ruim, o primeiro órgão que é impactado é o estômago. O nosso mentor Jaime Bruni, ele sempre diz, o estômago é o para-choque das emoções. Para que serve o para-choque? Para amortecer o impacto. Então, o nosso estômago, ele é um órgão que está conectado com as nossas emoções centrais. Então, quando você irá pensa em comida, você não está pensando em comer a comida literal. Você normalmente, provavelmente, esteja pensando em acolhimento. Todas as vezes que a gente quer comer sem estar com fome de verdade, ou que a gente come a mais do que a gente gostaria, nós estamos buscando acolhimento. Por que isso? Porque lá na primeira, quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente experimenta? Qual é o primeiro doce que a gente experimenta? Leite materno. E quando você experimenta esse primeiro doce, o seu cérebro registra que junto com esse primeiro alimento você vai receber o quê? Acolhimento e proteção da sua mãe. Então, quando a gente fica adulto, quase todos as minhas alunas de gestão emocional, inclusive alunas que fizeram bariátrica, elas só vieram realmente regular sua reeducação alimentar quando elas entenderam isso. Alimento não tem a ver tanto com nutrição física, tem a ver com nutrição emocional. Claro que existem pessoas que não engordam só por causa do alimento. E também tem a ver com a questão emocional. Então, é uma questão muito mais complexa que a gente vai falar na live de a psicologia do emagrecimento. Agora, o que eu quero te falar, Ira, é o seguinte. Quando você pensa na reeducação alimentar, qual é o primeiro sentimento que vem à sua cabeça? Qual o primeiro sentimento que você sente? É esperança? Confiança? Ou cansaço? Peso? Você tem que parar para pensar nisso. Fechou? Esse é um dos exercícios que você pode fazer para você identificar, porque essa live aqui vai ser para identificar. Porque se você sentir peso, vou contar uma coisa aqui. Gente, eu vou chegar lá, viu? É porque vai vir as coisas na cabeça e eu quero que vocês aprendam o máximo possível. Vou contar aqui uma história e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Uma moça queria emagrecer. Ela queria ficar com um corpo de verão, um corpo fitness, né? E aí ela estava indo para academia todos os dias. Mas aí ela sempre se sabotava. Ia para academia, fazia tudo certinho, mas quando chegava em casa, comia uma bela torta de chocolate, comia coisas muito calóricas e aí colocava o treino por água abaixo. E aí, depois de um tempo se tratando, sabe o que foi que ela entendeu? Depois de um tempo fazendo o curso de gestão emocional, sabe o que foi que ela entendeu? Que ela sentia raiva das meninas magrelas da academia. Por algum motivo, na infância dela, ela foi humilhada, comparada com outras meninas magrinhas, então ela gravou isso no inconsciente. Aí toda vez que ela via as meninas magrinhas na academia, ela ficava chateada, ficava com raiva, se sentia insegura. Então, toda vez que ela tentava emagrecer, ela até conseguia por um tempo, mas quando ela sentia que o corpo dela estava definindo, conectava com aquele sentimento ruim das meninas magrinhas, e aí ela se sabotava, cedia aos sabotadores, comendo uma torta ou alguma coisa assim. Percebeu? Então, quando você vai tentar desenvolver um hábito, quando você vai tentar sair da paralisia do primeiro passo, pode procurar nas emoções. Não fique procurando se você é melhor ou pior que ninguém. Não, procure nas suas próprias emoções. O que que aparece ali que está sendo como um gatilho de proteção?
E aí você vai descobrir que o seu cérebro está sendo um pai superprotetor. Aí você tem que descobrir e dizer, pai, já sou de maior, o senhor não precisa ficar me seguindo na rua. E aí você vai assumir sua própria responsabilidade de fazer o que você tem que fazer. Faz sentido, Ira? Fez sentido o que eu expliquei para você? Coloca aí nos comentários se fez sentido, que eu vou passar aqui para a próxima. Jeane colocou aí, ó, dificuldade para manter uma rotina de estudos. Perfeito. Jeane, quando você pensa nos estudos, novamente a pergunta, qual é o gatilho de proteção que vem à sua mente? Do que sua mente está tentando te proteger? Quando você estuda e consegue estudar direitinho, faz tudo certinho, tudo perfeitinho, qual o sentimento que você tem? Você tem que escrever isso. E aí você tem que descobrir o seguinte, por que o seu cérebro não quer deixar você sentir o que você sente de bom quando você consegue estudar? Por que o seu cérebro não quer deixar você ter sucesso nisso? Só para você ter uma ideia, ó, e lá vai a história, hein? Lá vai a história. Tinha um aluno que ele queria muito comprar um carro novo, certo? Mas todas as vezes que ele começava a juntar o dinheiro para comprar um carro novo, e ele estava até conseguindo, ele dava um jeito de gastar esse dinheiro. Aí gastava com alguma besteira, emprestava para alguém que ele sabia que essa pessoa não ia pagar. Enfim, os sabotadores agiam de alguma forma. E aí depois ele foi descobrir por quê. Depois de um tempo estudando gestão emocional, ele foi descobrir por quê. Porque, no fundo, quando ele pensava no carro novo, era um sonho para ele. Mas ele imaginava que se ele aparecesse na rua dele com um carro novo, os vizinhos e os familiares iam achar que ele estava rico, que ele tinha dinheiro, e iam começar a pedir dinheiro emprestado para ele. E ele morria de medo da sensação de ser responsável por sustentar os parentes, as pessoas folgadas, que não queria trabalhar, e ele ficava morrendo de medo das pessoas pedirem dinheiro emprestado para ele. Você vê como a nossa mente é uma coisa maluca? E aí o que o cérebro fazia? Mexia com o emocional dele, abria loop de carência, ou alimentar, ou afetiva, e ele acabava gastando dinheiro com besteira. E nunca conseguia alcançar o carro dele. Depois que ele descobriu isso, em poucos meses ele conseguiu realizar o sonho de comprar o carro dele. Entende? Então, quando você olha para o seu estudo, quando você olha para o potencial que você tem estudando direitinho, do que o seu cérebro tem medo? Do que sua mente tem medo? Será que é de se tornar uma pessoa mais independente, de realmente conquistar os seus sonhos e depois ter que lidar com a responsabilidade de gerenciar o que você conquistou? Será que é isso? Ou será que é o fato de você acabar se destacando demais em relação a outras pessoas da família? Enfim, eu não sei o que é. Analisa e escreve tudo que vier à sua cabeça. E depois a gente pode conversar para aprofundar mais isso. Tá bom? Vamos correr aqui, senão não vai dar tempo. A Mari colocou aqui, ó, queria poder lembrar que eu sou quem eu sou, às vezes esqueço. Como assim, Mari? Explica um pouco mais. Você queria lembrar um pouco mais sobre quem você é, sobre a sua identidade, o seu potencial, é isso? Reforça aqui nos comentários embaixo, explica um pouco mais. Cris falou, não gosto de academia. Se você não gosta de academia, Cris, você não é obrigado a ir para academia. A paralisia do próximo passo tem a ver com isso também. Às vezes a gente faz coisas que a sociedade, ou a família, ou as pessoas obrigam a gente a fazer. Gente, vamos parar com isso. Quem foi que falou que você só é saudável se for para academia? Pelo amor de Deus. Você pode ser saudável andando de bicicleta. Você sabia que fazendo caminhada acelerada você tem um benefício muito próximo de quem corre? Sabia disso? Se você caminhar um pouco mais acelerado, você consegue quase os mesmos benefícios cardiovasculares, cerebrais, né? Benefícios de queima de gordura, quase igual quem corre. Entende? Caminhar na praia, ou, sei lá, fazer polichinelo, pular corda. Rapaz, tem tanta coisa que a gente pode fazer. E às vezes a gente fica com essa coisa de academia. Eu não estou falando de você especificamente, viu, Cris? Eu estou falando no geral que às vezes a família ou a sociedade ou até as redes sociais faz a gente acreditar que só tem uma saída para aquilo. E aí a gente paralisa. Por quê? Porque o cérebro entende. Se eu não gosto de academia, mas eu preciso da academia, você acha verdadeiramente que o seu cérebro vai te motivar para a academia se você não gosta? Entende? Então, a gente tem que estar atento a essas armadilhas mentais também.
Fechou? Beleza, então. O que tem mais aqui para falar? Ó, já que colocou aí, eu fico com diarreia quando eu estou ansiosa, eu vou falar disso futuramente. Tony colocou, percebi isso vendo os casos dos obesos mórbidos. Todos engordam procurando um escape de seus problemas emocionais. É exatamente isso, Tony. O estômago tem a ver com acolhimento. É o doce. Aquele primeiro doce que a gente sentiu quando era bebê, a gente busca esse doce pela vida inteira. Se a gente não tem a validação dos nossos pais, se a gente não ouve um eu te amo dos nossos pais, se a gente não teve um olho no olho da nossa mãe enquanto estava amamentando a gente vai buscar alimentação, a gente vai buscar pela alimentação para o resto da vida. Enquanto a gente não resolver isso, a gente não se resolver, a gente não se acolher, a gente não entender que nós podemos criar o nosso próprio mundo, a gente vai buscar validação no alimento. E a maioria dos casos, por isso que eu falo, gente, toda pessoa que faz bariátrica deveria ser obrigatório ter um acompanhamento de psicólogo, psicólogo especializado em obesidade, por pelo menos um ano. Por pelo menos um ano. Porque a cabeça de quem faz bariátrica continua pensando no antigo peso que a pessoa tinha. O corpo perde peso, mas a cabeça continua pensando e funcionando como se o corpo tivesse o mesmo peso. E isso é psicologia pura. Por isso que eu vou fazer a live semana que vem sobre a psicologia do emagrecimento. Então a gente tem que entender isso profundamente. O nosso corpo é muito mais complexo do que a gente imagina. Perfeito? Ah, Ira colocou aqui, ó, Vitor, lembra que eu não conseguia ir para academia? Depois da terapia com você, estou indo frequentemente. Vamos comemorar com o Irá, gente. Vamos bater palma. Parabéns, Ira. Que massa. Printa aí, então, esse comentário aí, para poder a gente comemorar esse comentário junto com o Ira. Que massa. Maravilha. Tá vendo como a terapia é transformadora, como a gestão emocional é transformadora, a gestão direcionada? Muito legal. Parabéns, parabéns. Que legal. A Jane colocou aqui, ó, minha inspiração. Que massa! Seja bem-vinda também, viu, Jeane? Jeane é outra mentorada nossa, outra pessoa que evoluiu muito com a gente, já indicou outra pessoa, já estou cuidando da outra pessoa que ela indicou. Meu Deus, o nosso ciclo, a nossa rede só cresce, só aumenta. Isso é incrível. Estou muito feliz com vocês aqui, de verdade. Gente, vamos seguir adiante? Nós aqui estávamos falando sobre identificação do que causa paralisia. E agora a gente estava falando sobre movimento, tá? Então, quando você tenta começar grande demais, o segredo é começar pequeno. Então, a pergunta que você tem que se fazer hoje é: qual o menor passo que você pode dar agora? Qual o menor passo que você pode dar agora? Nesse momento, qual o menor passo que você pode dar? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso um pouco? Então, nesse momento, qual o menor passo possível que você pode dar agora? Pensem nisso. Por exemplo, no caso de abrir a porta, de ir na casa do pai que faleceu, você não precisa pensar em ir lá, mas de dentro da sua própria casa, qual o menor passo que você pode dar? O menor passo. Vou dar só um chute porque eu não conheço a tua história, tá? Mas será que é pensar numa foto dele primeiro? Ou pegar algum objeto que já esteja com você e que não vai exercer muita dificuldade, não vai exercer muita demanda emocional você pegar esse objeto? Ou será que é falar dele? Ah, Vitor, eu não consigo nem falar dele, então beleza. Será que é fechar os olhos por 5 segundos e pensar no rosto dele? Entende? Eu não estou falando aqui de fazer algo que vai te destruir emocionalmente, não. Estou falando de algo que você já consegue fazer. Então, o que você já consegue fazer? Será que você poderia fazer agora, hoje ou amanhã? Bem pequeno, é um passo bem pequeno que você consiga fazer. Você tem certeza que você vai conseguir fazer e não vai ficar destruída. A minha metodologia é essa. O menor passo
se torna o maior passo quando você dá 10 pequenos passos. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue sair da paralisia do primeiro passo? Porque a humanidade subestima o simples. Estou certo ou estou errado? A humanidade tem subestimado o simples. Boa noite, Keilane. Boa noite, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda à nossa live. Pessoal, dá boa noite para a Keilane aí. Vamos acolher ela. Então, quando a comunidade que a gente convive, ela acha que o simples é pouca coisa, então você acaba subestimando as coisas pequenas que você pode fazer, mas que juntando com outras coisas pequenas, fazendo isso diariamente, em um mês, você vai ter um resultado que você não teria se você ficasse paralisada. Olha que Ira colocou aí, ó. Posso diminuir a quantidade dos alimentos com carboidratos. Beleza, mas isso tem que ser muito claro. Entendeu, Ira? Você tem que ter isso muito claro na sua frente. Por exemplo, o que significa diminuir para você? Se você come 5 tipos de alimento com carboidrato durante o dia, diminuir seria quanto para você? Que fosse algo simples, fácil de conseguir. Seria tirar um desses alimentos, em vez de 5, comer 4? Seria tirar 2, em vez de 5, comer 3? 3 tipos? Vou dar um exemplo aqui do que é primeiro passo, tá? Micropasso. Vou dar um exemplo do que é um micropasso. Porque a paralisia do primeiro passo, ela é quebrada com vários micropassos. Então, vou dar um exemplo aqui. Tinha uma aluna nossa que ela queria muito emagrecer. E ela tinha essa dependência de comer doce todas as refeições do dia. Então, de manhã no café ela tinha que comer alguma coisa muito doce, no almoço ela tinha que comer alguma coisa muito doce depois do almoço, e na janta ela tinha que comer alguma coisa muito doce. Era isso que satisfazia ela. E aí a gente começou a conversar e chegamos à conclusão de que depois do almoço ela chegou a essa conclusão de que o que ela podia fazer que ia puxar pouca energia dela seria comer, em vez de um pedaço de torta, seria comer algo pequeno, tipo uma paçoquinha, tipo uma paçoquinha, né? E aí o que acontece? Nos outros turnos, ela podia comer o que ela quisesse, mas depois do almoço, ela ia comer essa paçoquinha. E aí ela começou a fazer isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Quando foi no final de 15 dias, ela já não estava mais comendo a torta de noite e meio-dia, só estava comendo de manhã. Perceberam que é um micropasso? Então não é você causar sofrimento para você mesmo. Porque lembram? A paralisia do próximo passo, ela surge através do quê? Quando é que a gente paralisa? Quando a gente olha para uma tarefa, a gente paralisa por quê? É por causa do tamanho da tarefa? É por causa de quanto tempo vai durar aquela tarefa? É por causa da dificuldade? Não, é por causa do emocional. Então, se você aumenta o seu sofrimento, o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais fraco, mais distante daquela tarefa. Por isso que eu não concordo quando alguns profissionais falam assim: não, tem que acordar antes do sol, tem que acordar às 4:30 da manhã, tem que correr mesmo, tem que fazer exercício até o corpo doer, que não sei o que e tal. A pessoa que odeia exercício, meu Deus do céu, você acha mesmo? Você acha mesmo que ela vai se aproximar dessa versão hiper perfeita que alguns treinadores emocionais estão querendo convencer as pessoas que ela tem que fazer? Claro que não, você pode até conseguir por 15 dias, depois você não quer mais saber daquilo. Quer ver uma coisa clássica que sempre acontecia comigo, por exemplo? É economizar. Eu tentava economizar a todo custo. Aí o que eu fazia? Eu cortava tudo, tudo que eu gostava. Cortava lanchinho, cortava passeiozinho, cortava tudo. Aí eu conseguia economizar por 20 dias. Aí quando chegava, passava de 20 dias, meu amigo, a recaída era braba. Parece que eu gastava muito mais do que eu tinha gastado, sei lá, durante 2 meses. Porque o cérebro, ele sofre com isso, e o cérebro não quer que você sofra. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos cuidar do nosso emocional primeiro. Não existe quebra de paralisia se o seu emocional não estiver em o quê? Ó, aqui, ó.
equilíbrio. Nós precisamos estar em equilíbrio. Se não tiver equilíbrio emocional, você sempre vai ter recaídas com muita frequência. Fechou? Massa! Gente, Tony colocou aí, ó, começar com pequenos passos não é pensar pequeno, é começar com sabedoria. Que frase massa! É isso aí mesmo, Tony. Perfeito, concordo plenamente com você. É começar com sabedoria. A gente tem que vencer aquela tendência que a gente tem de achar que a gente pode qualquer coisa, na verdade, de achar que a gente é invencível, indestrutível, né? Ah, Vitor, eu não acho isso. Acha sim. Porque quando você aplica princípios de perfeccionismo, no fundo, você acha que você é melhor do que todo mundo. Você acha que você não pode errar. E é claro, também não é culpa sua. Depois a gente conversa sobre como é que o perfeccionismo se forma, mas, no fundo, o perfeccionista acha que o que ele faz é a prova de defeitos. E é por isso que o perfeccionismo é algo tão que deixa a gente doente. Porque nós estamos suscetíveis a errar o tempo todo. Então, um pequeno passo, ela exige o que da gente? Humildade. O micro passo, que é o primeiro passo que a gente vai dar bem pequenininho, ela exige da gente humildade. Quanto maior o seu nível de humildade, mais rápido você vai sair da paralisia do primeiro passo. Fechou? Então, seguindo em frente, a gente vai falar de uma coisa muito, muito importante, que é o ciclo circadiano. E você vai entender por que que às vezes é tão difícil você manter a paralisia do próximo passo. Desculpa, você sair da paralisia do primeiro passo. Beleza? Mas até aqui, enquanto eu estou explicando aqui, eu gostaria que vocês colocassem no comentário o que é que mais chamou a atenção de vocês na live até aqui. Por que que eu faço isso, gente? Porque a minha metodologia foca a metacognição, que é o aprendizado construído por você mesmo. Eu só sou um multiplicador, eu não sou a pessoa que sabe mais aqui na live. Você viu quantos comentários incríveis eu tive aqui? Então vocês também sabem bastante. E a gente vai fazer essa troca de experiência o tempo todo. Então, quando você coloca nos comentários o que te chamou mais atenção na live, você está construindo uma estrutura mental de aprendizado, e aí depois vai ficar muito mais fácil para você sintetizar os detalhes da live, tá? Então, escreve nos comentários o que te chamou mais atenção nessa live até agora. Lembrando que o tema da live é, primeiro, paralisia do primeiro passo, porque você pensa tanto, mas não sai do lugar. Beleza? Então, escreve aí nos comentários. Ciclo circadiano. A gente vai falar sobre o ciclo circadiano agora. E eu quero deixar bem claro para vocês que o ciclo circadiano, esse ciclo circadiano aqui que eu vou falar, ele tem a ver com a medicina chinesa. Tá? Então, se vocês procurarem isso em literatura ocidental, vocês não vão encontrar. Porque a minha formação basal, a minha primeira formação foi como instrutor de medicina tradicional chinesa. Fechou? Então, quem já ouviu falar de ciclo circadiano aqui? Levanta a mão aí, ou dizeu. Quem já ouviu falar de ciclo circadiano? Levanta a mão, ou dizeu. Tan, claro, também porque Tan é instrutora, né? De ciclo circadiano, de MTC. Gente, para quem não sabe, Tan também é terapeuta. A gente se formou junto, tá? Aí tem gente que pergunta, mas por que Tan não dá aula? Porque tem a ver com perfil comportamental. O meu perfil comportamental é de comunicador. O perfil comportamental da TAM é analista. Então, de acordo com o perfil comportamental, nós exercemos funções diferentes na nossa empresa, né, em vivo. Então, a gente faz o melhor que a gente pode com as habilidades que a gente tem na função mais específica que encaixa melhor com o nosso perfil comportamental. Então, eu, infelizmente, sou o falador e TAM é a conselheira. Ela que escuta e me dá o conselho sábio na hora certa, para eu não fazer maluquice, entenderam? Então, por isso que ela fica mais quietinha. Mas quando vocês conhecerem ela mais profundamente, nos agendamentos, na rotina de agendamentos, quem faz terapia comigo, quem faz gestão comigo, sabe que Tan cuida dos agendamentos, vocês vão ver que ela é bem tranquila, uma pessoa muito sábia, tá bom? Então, ciclo circadiano
O nome é esse por causa de ciclo circadiano, cerca de um dia. Circadiano quer dizer cerca de um dia, tá? E esse ciclo circadiano, ele não é o ciclo circadiano comum, ele é o ciclo circadiano chinês. E na teoria do ciclo circadiano chinês, rege que cada órgão funciona na sua melhor função, na sua maior energia, dentro de 2 horas. Então, são praticamente 2 horas de funcionamento para cada órgão. Ah, Vitor, quer dizer que nas outras horas do dia o órgão não vai funcionar? Não, se você morre, ele vai continuar funcionando. Mas nessas 2 horas, ele vai funcionar muito mais intensamente. Então, os chineses, eles adaptaram o estilo de vida deles, não de acordo com a rotina da sociedade, mas de acordo com o funcionamento dos órgãos. Vocês não acham que isso é genial? Isso é muito inteligente, porque se é o nosso organismo que nos dá energia para fazer as coisas, então nada mais inteligente do que adaptar as nossas funções diárias de acordo com os nossos órgãos. Então, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui, ó. De 2 horas, aqui, ó, o estômago, ele funciona de 7 às 9 da manhã. Aqui, ó, estômago, tá vendo? Deixa eu apontar aqui, ó. O estômago funciona de 7 às 9 da manhã. Tá vendo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o estômago, ele vai estar no seu máximo potencial, ou seja, tudo de bom que o seu estômago tem para oferecer para você, ele vai estar te oferecendo nesse horário, de 7 às 9 da manhã. Vitor, traduz isso. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando você toma café depois das 9, você está exigindo que o seu estômago trabalhe fora do seu horário de trabalho. Então, ele vai ter muito mais dificuldade para processar o alimento, muito mais dificuldade para digerir o que você comeu. Isso se você comer um café saudável. Agora, se você come um café, aquele café de plástico, que eu chamo de café de plástico, né, que só tem coisa que vai te prejudicar na saúde, aí é pior ainda. Vitor, como é que eu sei que o meu estômago não está muito legal? Eu não estou respeitando o melhor horário de funcionamento dele. Quando você fica rotando o tempo todo depois do café da manhã, quando você sente uma leve sonolência depois do café da manhã, quando você não sente energia depois do café da manhã, você sente vontade de ficar por ali. Quando os seus pensamentos começam a ficar mais lentos, você fica mais introspectiva, mais reflexiva, o pensamento não funciona tão bem. Isso são sintomas de que você não está respeitando o horário certinho ali de funcionamento do seu estômago, que é de 7 às 9. Faz sentido para vocês, gente, isso aqui que eu estou falando? Faz sentido? Ah, Tan colocou um aviso aí muito legal, ó. Quem tiver no celular pode ir aumentando a imagem. Você vai fazendo assim, ó. Aí a imagem vai ficando maior, tá? E eu vou até aumentar aqui também, bem lembrado, ó. Eu vou focar só aqui na parte do estômago, que aí fica melhor. Tá vendo? Então, agora, por que é importante você respeitar o horário do estômago? Porque lembra que eu falei que o estômago tem a ver com os pensamentos? Então, se você não respeita o horário de funcionamento do estômago, sabe o que vai acontecer? Os seus pensamentos vão ficar confusos e lentos. Então, imagine uma pessoa tentando realizar um objetivo importante no dia, tentando sair da paralisia do primeiro passo, tentando resolver algo que está procrastinando, que está adiando, com o estômago sobrecarregado, os pensamentos lentos e confusos. Vai ser uma tarefa fácil ou difícil? Perceberam, gente, que não é culpa de vocês? É isso que eu estou tentando colocar na cabecinha de vocês. Vocês estão fazendo o processo, vocês estão criando o processo de forma inconsciente. Inconsciente. Vocês não estão percebendo que estão fazendo isso. E a partir dessa live, a vida de vocês vai mudar, porque vocês nunca mais vão tomar café
sem ouvir a minha vozinha lá dentro do ouvido de vocês, falando assim, ó, tô tomando café 10 horas da manhã, Vitor falou que é de 7 às 9. E aí você vai pensar na tarefa que vocês têm para fazer e vocês vão lembrar, né? Isso também serve para a noite, vou chegar lá. Você vai ficar encantada. Você vai ficar encantada, Jaque. E aí o que que acontece? O baço pâncreas, porque na medicina chinesa não é baço e pâncreas. Baço pâncreas é um órgão só para a medicina chinesa, tá? O baço pâncreas é um órgão que ele trabalha diretamente com estruturas mentais e emocionais. E o baço pâncreas, deixa eu trocar a cor aqui. O baço pâncreas, ele funciona das 9 às 11. O baço pâncreas funciona das 9 às 11. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu amo fazer essa pergunta. O estômago, ele tem a ver também com digestão, né? Tem a ver com fornecer energia para a gente ficar energizado depois daquele café da manhã maravilhoso, com vontade de ter uma manhã incrível. Mas ele também mexe com as nossas estruturas de pensamento. Quando a gente está com fome, você consegue pensar direito quando está com fome? Você consegue fazer um cálculo matemático quando está com fome? Muito difícil, né? Porque o estômago mexe com os nossos pensamentos, com a clareza de pensamento. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E a função energética do baço pâncreas? O baço e o pâncreas mexem com o quê? Mexe com o quê? Mexe com o quê? O baço pâncreas, gente, mexe com clareza de pensamentos em conexão com o estômago, porque eles dois são órgãos e vísceras. Depois eu vou explicar isso mais profundamente para vocês, mas um depende do outro. Mas eles também mexem com o seu pensamento intelectual. O que é um pensamento intelectual? É você escrever uma poesia, é você ter criatividade para pensar em uma tarefa e realizar aquela tarefa, executar aquela tarefa. Surgiu um problema, você consegue resolver o seu problema porque o seu intelecto está funcionando tinino, tá afiadinho. Agora, se você toma café 9h30, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, como que vai ficar o seu intelecto? A carga do estômago já ficou para trás. O estômago trabalhou vazio. E toda vez que o estômago trabalha vazio, ele sofre consequências, se machuca por causa do ácido. Aí o baço pâncreas, que serve para digerir e distribuir o que você tomou no café da manhã para o resto do corpo. Agora vem a carga sólida e atrasada. Você acha que ele vai dar prioridade para o seu intelecto? Não, ele vai dar prioridade para resolver aquela enxurrada de alimento atrasado que está chegando. E se tiver leite de vaca no meio, derivado de leite, glúten, pão, né? Açúcar pobre, se tiver essas coisas, pior ainda, você fica com o intelecto muito menor. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu não sou uma pessoa inteligente. Será mesmo que você não é inteligente? Será que você não é inteligente ou você está comendo na hora errada? Eu tenho alunas que só com a mudança de alimentação triplicou a sua produtividade e ideias para os seus negócios. Vocês entendem, gente? Como o nosso corpo é complexo e às vezes a gente só pensa assim, ó, procrastinação, pisca o olho 3 vezes e dá o primeiro passo, pega a chave, abre a porta e vai, você consegue, confia em Deus, sabe? Tem umas dicas na internet assim que eu fico assim, meu Deus, que absurdo! Não é só isso, gente. Não parem de ficar buscando diquinha na internet. Quer ver uma coisa? Eu vou perguntar uma coisa para vocês, sejam sinceros comigo. Se vocês não quiserem ser, também não tem problema, não. Mas eu acho que a gente já ficou até íntimo aqui. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Pergunta, Tan. Meu Deus do céu, a Tamara já coloca a mão na cabeça e fala assim: meu Jeová, o que é que o meu marido vai fazer? O que é que meu marido vai perguntar? Ó, quantos prints de inteligência emocional, frases de efeito, de motivação vocês têm guardada no celular? Como é que tá aí a galeria do celular de vocês, a pasta de print de vocês? Agora, quantos prints vocês realmente estudaram, foram a fundo, viram se tem validação científica?
Colocaram isso na prática, assim, para poder fazer todo dia e realmente usaram isso para transformar a vida de vocês. Perceberam? Então, antes de você colecionar print, entenda como o corpo reage, entenda como o organismo funciona, entenda que não é culpa de vocês. Procrastinação não é culpa de vocês. Procrastinação, adiamento, paralisia do primeiro passo é algo muito mais complexo e mais profundo do que vocês imaginam. E aí alguém perguntou aí, eu acho que foi Mari, quem foi, Tan, que perguntou se tem alguma coisa a ver com a noite. Vamos lá. Eu vou fechar agora essa parte de ciclo com a parte da noite. Junto com esse processo, você vai ver aí, ó, das 11 às 13, das 15 às 17, até chegar à noite, tá? Quando você chega aqui, ó, das 5, deixa eu trocar aqui, botar de cinza. Aqui, ó. Das 5 às 7 da manhã. Das 5 às 7 da manhã. Desculpa, tem um antes. Espera aí. Aqui. Das 3 às 5 da manhã. Das 3 às 5 da manhã. Sabe qual é a função do pulmão? Das 3 às 5 da manhã, a função do pulmão é sono profundo e memorização. Essa live que você está assistindo aqui agora, se você não dormir bem hoje, se você não tiver um sono profundo e reparador, amanhã você vai perder 80% do que você aprendeu aqui hoje. Você acredita? Não é que você vai perder, que vai sumir, vai continuar na sua mente, mas você vai ter mais dificuldade de acessar essas informações. 80% se você não tiver um sono profundo. Quando você está dormindo, você consolida tudo o que você aprendeu durante o dia. E o pulmão, ele não tem só a função de respiração, ele também tem a função de fortalecer a sua mente, a sua estrutura mental, para que você possa memorizar as coisas. Sabe uma coisa que acaba com o seu pulmão, com essa capacidade que o pulmão tem de melhorar a sua memória e a consolidação de aprendizado? É o ventilador e o ar-condicionado. Quem dorme com o ventilador durante a noite inteira? Direto em você, assim. Eita, Tom já levantou a mão. Eita, Tom, então daqui a pouco tu vai esquecer até onde é que você mora. Porque das 3 horas da manhã até as 5, se o pulmão ficar recebendo vento externo, ele enfraquece, porque o pulmão não pode receber vento externo em excesso. Vitor, me dá um exemplo. O que a avó da gente dizia quando a gente ia para a casa da vovó e saía de noite ou de manhã bem cedo da casa dela para ir no quintal? O que a avó da gente sempre falava para a gente quando estava batendo aquele vento frio? O que a avó da gente sempre lembrava a gente? Quem lembra? O que a vovó da gente sempre lembrava para a gente para tomar cuidado? Levar o quê? Quem que lembra aí? Levar o quê? Deixa eu ver. Eu não consigo, fico com falta de ar. E como faz para dormir nesse calor insuportável? Cris, durmo com ele em cima de mim, meu Deus. Então colocou aí, ó, cuidado com a friagem. A nossa avó já tinha, o Tom levantou a mão e nem vi. A nossa avó já tinha esse conhecimento popular que os chineses já traziam há milênios de anos atrás, que a friagem no pulmão enfraquece o pulmão e deixa a gente doente. E não só doente, mexe com a nossa memorização. Então, quando você não dorme muito bem e ainda coloca vento em cima de você, o ar-condicionado é ainda pior. Porque, quer fazer um teste? Se você colocar uma roupa dentro do seu quarto, tem estudante de faculdade que dorme em lugares que não tem varal, eles lavam a roupa de noite, colocam no quarto e ligam o ar-condicionado. De manhã está sequinho. Por quê? Porque o ar-condicionado ele evapora toda a umidade da roupa. Então, ele faz a mesma coisa com o seu pulmão.
ele evapora. O pulmão ele tem que ser um pouco úmido por dentro, ele tem que ter um pouco de umidade. Então, quando ele evapora, já viu o pessoal que acorda assim, ó? Desculpem, tá, gente? Eu vou só reproduzir aqui para vocês entenderem. Vá tendo paciência aí. Tem gente que acorda assim, ó. Já viu? Então, é porque você tomou friagem durante a noite, ressecou o pulmão, e o pulmão ressecou todo o seu sistema digestório e respiratório. Aí você acorda com secreção, com umidade, obstrução. Tudo isso é explicado na medicina tradicional chinesa. Mas o que eu quero explicar aqui é que quando você não dorme bem, das 3 às 5, você atrapalha muito a sua memorização. E aí o que que acontece? Você fecha o ciclo das 24 horas, que é o ciclo circadiano, que é o intestino grosso. Vou colocar aqui como intestino grosso, o lilás azul. Vou colocar azul. Então, o intestino grosso aqui, ó, de 5 às 7, o seu intestino grosso, ele é responsável por evacuar, ou seja, eliminar todas as impurezas, e é responsável por te dar um momento de reflexão e meditação. Meditar em quê? Como foi o meu dia anterior? Como vai ser o meu dia a partir daquele momento? As coisas importantes que eu tenho para fazer. Sentir gratidão por ter acordado. Sentir gratidão, sentir o prazer da manhã. Ouvir aquele silêncio. Você entende por que é importante você usar esse momento para você ler, para escrever, para fazer a sua lista diária de tarefas? Percebeu? Quando você evacua, que é o intestino grosso que limpa as impurezas, você também limpa as impurezas da sua mente, do seu cérebro. Você já observou que quando você evacua sempre no horário certinho, a sua mente fica leve? Você sabe de onde vem a palavra enfesado? Sabe de onde vem? Enfesado, sabe, Tony? Sabe? Fala aí, Tony, de onde que você acha que vem? Fala aí. É quando a pessoa não consegue evacuar, aí fica com as fezes, né? Que É, exatamente, é isso aí mesmo. Ó, eu tô para ver um povo que tem tanta sabedoria para significado das palavras, é o cearense. A gente teve o privilégio de morar no Ceará, fazer muitos amigos, e a gente observou que os cearenses eles sabem muito sobre o significado das palavras, é uma coisa impressionante. E é isso mesmo, Tony. A palavra enfesado vem de fezes, vem de fezes. Quando a pessoa ela não faz cocô todos os dias, ela fica mal-humorada. Por quê? Porque as fezes retidas obstrui o senso de humor, obstrui a leveza do pensamento. A pessoa fica com aquela coisa pesada, né? Eu acho que seu Lunga devia passar uns 30 dias sem fazer. Porque o bichinho brabo, viu? Como diz o outro, era mais grosso do que parede de igreja. Então, quando a gente tem essa dificuldade de evacuar ou de fazer no momento certo, a gente. Olha o que Irá falou, é por isso que eu fico alegre nesse horário. Mas é isso mesmo, Irá. É isso mesmo. E isso traz leveza com relação às suas metas, os seus objetivos. E como é que você quer vencer as coisas que te dão medo se o seu corpo está todo sobrecarregado? E olhe, gente, que eu só falei de alguns pontos aqui do ciclo circadiano. O ciclo circadiano dá uma aula, sei lá, de 3, 4, 5 horas. Dá para a gente ficar horas falando aqui no ciclo circadiano. Eu não falei do corpo todo. Eu falei só dos principais que estão atrelados à paralisia do primeiro passo. Beleza? Então, pensando no ciclo circadiano, a gente já está indo para o final da nossa live já, eu quero que você me diga o seguinte: o que foi que te chamou mais atenção aqui do ciclo circadiano? Escreve aí nos comentários. O que foi que te chamou mais atenção aqui no ciclo circadiano? Se quiser falar também, fiquem à vontade, tá, gente? Só levantar a mãozinha aí, e aí eu chamo você. Fala aí, Tony, enquanto o povo escreve. Fala aí. o que eu fiquei chocado aí foi do estômago de 7 às 9. E raciocinando aqui, quando eu consigo tomar café da manhã nesse horário, realmente eu passo o dia melhor. Faz sentido. Tudo flui. Tudo flui. Tá vendo? Tá vendo? E você só está falando de uma coisinha. Você não está falando nem da mudança completa. E o que Tony falou é interessante. Ah, Vitor, mas é muita coisa. Beleza. Tenta ajustar só o seu café, por enquanto.
Só o horário, não estou falando nem o que você come no café, só o horário. Ah, Vitor, não consigo acordar às 7. Então toma café de 8 às 9, faz o seu melhor. Toma café de 8h30 às 9, entende? Toma café 8h45, mas se esforça para não passar de 9. Percebeu? Começa como você puder começar, beleza? Então vamos lá, vamos em frente. Assim que vocês puderem, escreve aí, gente, porque vocês vão estar consolidando o aprendizado de vocês, tá? Escreve aí, o que é que mais chamou a atenção aqui no ciclo circadiano? E para a gente finalizar, nós vamos falar agora de cronotipo, tá? O cronotipo, ele é o seguinte: cronotipo é o que dá a resposta para muita gente sobre o que vocês têm dificuldade e nem sabe por que tem dificuldade. E isso aqui vai ser bem rápido. É bem simples, tá? Aqui é para descobrir qual é o seu ritmo. Então, qual é o seu cronotipo? Às vezes você tenta fazer o melhor que você pode de manhã. Você tenta fazer tudo de manhã, mas você passa a manhã inteira se arrastando para fazer o que você tem que fazer. Às vezes, você tenta fazer à tarde, mas você tem mais energia de manhã. E às vezes, você deixa para fazer tudo à noite, mas à noite você está caindo de sono. Por que isso acontece? Porque todos nós temos um cronotipo que é a forma como o nosso corpo interage com os horários do dia. Então, eu vou fazer aqui um teste com vocês para vocês descobrirem qual é o cronotipo mais adequado para vocês. Não quer dizer que vocês tenham que colocar a vida de vocês com base nessa regra, mas é só para você. Isso aqui é um autoconhecimento, tá? Então, vamos lá. Você é do tipo que acorda com disposição, pensa melhor, resolve coisas importantes sem esforço, das 5 às 11 da manhã. De 0 a 10, quanto que isso é verdade para você? Onde 0 é nenhuma verdade e 10 é total verdade. Vamos lá. Manhã, de 5 às 11. Você acorda com disposição, pensa melhor, resolve coisas importantes sem esforço? De 0 a 10, quanto que isso é verdade para você? Vai gravando aí, tá? Agora, à tarde, de 13 às 19 horas, de 1 às 7. Seu pico de energia vem depois do almoço? Você rende mais à tarde e início da noite? De 0 a 10, quanto que isso é verdade para você? Coloque aí nos comentários, ó, manhã e a sua nota, para não se perder. Aí você vai colocar tarde e a sua nota. Beleza? Cris colocou aí, eu só consigo à noite. É agora, Cris, que chegou sua hora. À noite, de 19, 7 horas da noite, às 3 da manhã. Você desperta à noite, fica mais criativa, mais produtiva e com energia quando todos estão cansados? De 0 a 10, quanto que isso é real para você? Quanto que isso é verdade para você? Ó, Jaque já fez um resumão aí, massa, Jaque, perfeito. Manhã, nota 6, tarde, nota 8, noite, nota 10. Então, Jaque, o que você acha que você é, o seu cronotipo? Você acha que o seu cronotipo é matutino, vespertino ou noturno? Ah, Laiane colocou aí, ó, manhã, 0. Tem gente que realmente não consegue ser produtivo pela manhã. Irá colocou matutino, já colocou noturno. Cris colocou noite, 8. Ó, uma nota bem alta, bem alta. Laiane colocou noite, 10. Pronto. Vocês já descobriram qual é o seu ritmo biológico. E quando você descobre o seu ritmo biológico, o que você tem que fazer a seguir? Você precisa ser mais compreensiva com você mesmo e talvez até programar suas atividades para esse turno específico. É claro que a minha sugestão como profissional é que você regule o seu ritmo para fazer as coisas de manhã. Porque se a gente segue o ciclo circadiano natural do corpo, você vai ser muito mais saudável. Mas eu gosto de tratar aqui do cronotipo como início de conversa. Lembra que a gente está falando aqui dos micropassos? Então, o primeiro ajuste que eu faço na minha metodologia de gestão emocional, é assim que funciona meu curso de gestão emocional. A gente trabalha o seu cronotipo. Então, para você começar a instalar seus hábitos,
é necessário que você se ajuste primeiro. Por quê? Porque aí você vai ganhar o quê? O que é que a gente vai trabalhar na tríade do controle? A tríade do controle. Qual é o pilar um da tríade do controle? Equilíbrio. Então, para você ganhar equilíbrio, a gente precisa primeiro saber o seu cronotipo. Porque se você é mais produtivo à noite, então vamos fazer as coisas que você tem para fazer à noite. Se você é mais produtivo à tarde, vamos fazer as coisas que você tem que fazer à tarde. Se você é mais produtivo para amanhã, vamos fazer as coisas que você tem que fazer de manhã. Porque aí, por um tempo, nas 3, 4 primeiras aulas de gestão emocional, você vai ganhando equilíbrio. Percebeu? Aí depois, quando você estiver mais equilibrada, aí a gente vai fazer o primeiro movimento de transformação, que é tentar regular o seu relógio biológico com o ciclo natural do ser humano. Esse cronotipo, ele é, na verdade, um fruto de adaptação que o ser humano acabou passando por causa das tecnologias. Porque, por exemplo, há 100 anos atrás, não tinha internet, né? Há bem... Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, 100 anos atrás não tinha internet, vocês entenderam. E aí, a galera, então, bota a mão na cara e fala assim, meu Deus do céu. Aí, o que que o pessoal fazia? Acordava, e nem despertador, né? Então, acordava com o galo e ia dormir com os grilos. Não é assim? Pronto. Esse é o relógio natural do ser humano. Na zona rural, até pouco tempo atrás, o agricultor ele não usava relógio. Ele percebia pelo sol, o sol a pino, meio-dia. O sol nas costas dele já de tardezinha, então ele já sabia que já era hora de voltar para casa. Então esse cronotipo ele foi na verdade, uma adaptação que o ser humano ele começou a ter por causa da luz fluorescente, né? De você dormir com a cortina na janela, aí você acorda, está tudo escuro, o cérebro fica confuso, não sabe se produz melatonina, não sabe se a hipófise acorda ou dorme, não sabe se a pineal acorda, desperta ou entra em hibernação. As glândulas cerebrais ficam todas malucas, confusas, e aí os estudos foram descobrindo que os seres humanos foram se adaptando. Então, para início de conversa, a partir de hoje, é bom que você saiba que se você é noturna, não tenta fazer as coisas mais difíceis, mais desafiadoras de manhã. Não faz isso, porque você está indo contra a corrente. Se você é matutina, faz tudo o que você tem que fazer durante a manhã. Ah, Vitor, eu trabalho, acorda um pouco mais cedo, às 5 da manhã, pega firme, faz tudo o que você precisa fazer e depois vai trabalhar. Percebeu? Uma pessoa que faz academia, que precisa fazer academia, aí ela vai fazer, ela é noturna, aí ela vai fazer academia de manhã. Não vai render, ela vai se arrastando assim. É capaz de ela estar indo para a academia, a SAMU passar, parar, pegar ela e dar socorro. Porque tem gente que vai assim para a academia, né? Parece que está passando mal. Por quê? Porque às vezes está indo para a academia no turno errado. Errado entre aspas, né? Errado pela adaptação que você desenvolveu. Beleza? E aí, se você entender qual é o seu cronotipo, você respeitar os seus órgãos no ciclo circadiano, entender que a força do seu pensamento é muito mais forte do que o músculo mais forte do seu corpo, o que que vai acontecer? Aí, finalmente, você vai encontrar a sua direção. E a direção é a principal rota que te leva à solução. Pensar demais é falta de direção. Pensar demais é falta de direção. Quando você pensa muito numa coisa, por exemplo, você conhece alguém na sua família ou perto de você que fala assim, ó, fulana, eu estava pensando aqui em abrir uma empresa. Aí você fala assim, sério? E quando é que você pretende fazer isso? Na verdade, eu acho que eu já fiz. Eu fui lá na junta comercial, já abri um CNPJ. Vamos abrir empresa comigo? Já abri. Conhece gente assim? Que pensa pouco e faz muito? Você conhece alguém que é assim? Normalmente, quando a pessoa pensa pouco e faz muito, ela até comete erros, mas ela realiza mais. E se essa pessoa que pensa pouco e faz muito tiver um curso de gestão emocional, ela vai ser uma pessoa hiperrealizadora. Hiperrealizadora não, ela vai ser uma pessoa extremamente realizadora no bom sentido. Agora, se você começa a pensar muito
você tende a fazer pouco, porque o pensamento em excesso afasta você da direção, da clareza. Quando não há clareza, o cérebro compensa com excesso de pensamento. Então, quando eu penso muito, é porque eu não sei o que eu estou fazendo. E quando eu estou falando de pensar muito, gente, não é que pensar é ruim, é porque eu estou pensando em excesso. Esse que é o problema. O pensamento em excesso. Quando você olha para uma pessoa que medita muito, que fica assim, ó, sem crítica, tá? Sem preconceito. Não é? A pessoa fica o tempo todo assim, ó. Você já observou que a pessoa é meio. Parece que tem uns parafusos meio folgados, já observou isso? E eu não estou falando com preconceito, não, mas é porque tem pessoas que elas pensam muito, elas meditam muito, fica disputando, parecendo que a pessoa 3 horas, não existe isso, gente. Você ficar pensando muito. O pensamento, ele é essencial, mas a ação e o movimento, ele precisa acompanhar o pensamento. E o pensamento precisa acompanhar o movimento e a direção. Beleza? Então, pensar é bom. Agora, pensar em excesso sabota a sua direção. Fechou? Então, vamos fazer um grande resumo disso tudo que a gente aprendeu hoje, do ouro que a gente aprendeu hoje. Primeiro, eu preciso entender que o adiamento, a paralisia do primeiro passo, ele não é culpa minha. Ele não é porque eu tenho falta de força de vontade, porque não tenho vergonha na cara, porque eu sou fraco. Não é nada disso. A paralisia do primeiro passo é porque você não resolveu ainda suas questões emocionais com relação àquilo que você precisa realizar. Quando você encontrar o equilíbrio emocional com relação àquilo que você quer realizar, equilíbrio, aí você vai realizar aquilo com excelência. Você vai até se surpreender com aquilo que você tem para realizar. Perceberam? Então você precisa se resolver emocionalmente. Como é que você faz isso? Fazendo o curso de gestão emocional. Porque imagina, essa aqui só foi uma live que arranhou a superfície de tudo que eu posso fazer por você. Por você não, com você. Agora imagina você estando comigo durante 10 aulas, uma aula por semana, e a gente trabalhando de forma personalizada tudo que você precisa para se resolver emocionalmente. Essa é a minha proposta para você. A outra coisa que você precisa também lembrar é que são 3 pilares importantes que você precisa sempre prestar atenção quando você quiser realizar alguma coisa: equilíbrio, movimento e direção. Equilíbrio, movimento e direção. Vou falar de novo. Equilíbrio, movimento e direção. É que nem andar de bicicleta. Você tem que ter equilíbrio. Mas se você não pedala, você cai. Mas também não adianta você se equilibrar e pedalar, que é o movimento, se você não sabe para onde está indo. Você vai ficar dando voltas até cansar e não vai chegar em lugar nenhum. É que nem andar de bicicleta. Então, a partir de hoje, tudo que você for resolver na sua vida, sempre pense nesses 3 pilares, que a gente chama de tríade do controle: equilíbrio, movimento e direção. Tudo que você for fazer, pense: isso que eu estou fazendo está dentro do meu equilíbrio? Tá, beleza. Então, eu estou me movimentando? Estou. Beleza, vamos passar para o próximo passo. Para onde eu estou indo? Por que eu quero isso? Eu falei hoje no grupo lá, na comunidade de gestão emocional. Um gestor nosso perguntou: eu não posso faltar à academia. O que eu posso fazer para não me sabotar na academia? Aí eu respondi para ele: tudo que a gente faz, a gente precisa do porquê e do para quê. O porquê é o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo. E o para quê é a importância que aquilo tem na nossa vida. Porque se a gente não tem um motivo claro e a gente não acha que aquilo é verdadeiramente importante, esqueça. Você não vai ter professor que te ajude a ter gestão emocional, porque você não vai seguir em frente. Faz sentido, gente? Então, você precisa de equilíbrio, movimento e direção em tudo que você for fazer na sua vida. E antes de eu soltar o código, lembra que eu falei que eu tenho um presente para vocês? Antes de eu soltar um código, antes de eu soltar o presente para vocês, para a gente finalizar com chave de ouro, escreve aqui nos comentários ou fala para a gente qual foi o maior aprendizado que você teve hoje na live. Como que você acha que eu te ajudei mais hoje na live? Escreve aí ou fala pra gente. O que vocês acham?
Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Vou amar saber. Vou amar saber. Fala, Tony, jogue duro aí, meu filho. Que procrastinação não define quem eu sou, né? E até eu já acentuei que começar com micropassos, como você disse, não é pensar pequeno, né? É um passo com sabedoria que vai levar, a gente vai como uma escada, né? Você vai subindo aos poucos para poder chegar até o topo. Massa, massa. Eu até já escrevi aqui, ó, micropasso não é pensar pequeno, mas, bota aqui, mais é pensar com sabedoria. Sabedoria. Ó, o aprendizado de Tony aí, ó. Quem quiser copia. Muito bom. Amei, Tony. Amei. Vai printando aí, Tan. Depois a gente vai colocar lá na comunidade. Ciclo circadiano, a Laiane colocou aí, ó. Eu não conhecia dessa forma profunda. Aê! Desbloqueio! Vamos bater palma para a Laiane aí? Vamos bater palma para o desbloqueio dela? Maravilha, Laiane. Muito bom. Eu amo quando vocês desbloqueiam algo assim, se aprofundam no conhecimento. Muito bom. Irá colocou, o pensamento é muito mais poderoso do que eu imaginava. Tá vendo, Irá? E olhe que você já está fazendo gestão, né, emocional, você já passou por uma mentoria e tem muito mais para aprender, assim como eu também estou aprendendo todo dia. Muito bom, né? Ver que o aprendizado e a inteligência não tem limite. Já que colocou aí, ó, dar pequenos passos é importante para conseguir atingir um grande objetivo a longo prazo. Maravilha, Jaque! Muito bom, amei! É isso mesmo. Pequenos passos. Esse é o grande antídoto da paralisia do primeiro passo. É dar pequeno passo. Tudo começa pequeno. Massa, Jeane, perfeito, cirúrgica, como sempre. Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Isso é massa. Tem um ditado chinês que fala assim, ó, se você quer mover a montanha de um lado para o outro, você tem que começar a mover pequenas pedras de um lado para o outro. E em pouco tempo, você terá uma montanha movida de lugar. Basicamente, o ditado quer dizer que não é para você olhar para a montanha inteira, é para você olhar para cada pedra que você move. Se você se concentra no trabalho constante, todo dia fazendo um pouquinho, aí você vai ver que uma montanha não vai ser nada em relação à consistência que você adquire todos os dias. E é isso que a gestão emocional traz para você. Te ajuda a ter consistência, disciplina. Né? Nós trabalhamos 5, 6. Clareza, consistência, né? Clareza, caminhada, consistência, e depois a gente trabalha a conquista, e depois a gente trabalha a caminhada de novo. Porque a caminhada, ela vai fortalecer a parceria que eu tenho com você. Quando você pensar em desistir, eu vou estar te apoiando ali. E isso vai trazer consistência, né? E tudo isso é alinhado aos seus valores, porque não vai adiantar você fazer gestão emocional se você não descobrir quais são os seus valores. Tudo tem que estar atrelado, alinhado, caminhando de mãos dadas com os seus valores, porque aquilo tem que ser importante para você. Vamos finalizar aqui, deixa eu ver, ser humilde e começar em coisas pequenas. Isso mesmo, Cris, ser humilde. Humildade é o que vai fazer o seu sucesso ser grande. E Neilma colocou aí, ó, me ajudou a entender melhor algumas reações do meu corpo e pensamento. Marca, perfeito. Parabéns para vocês. Estão preparados para o código, para o presente? Estão preparados para o presente que eu tenho para vocês? Beleza. O presente que eu tenho para vocês é o seguinte, e vocês, só vocês que estão aqui na live que vão ter acesso a esse presente. Estou falando sério, tá? Eu tenho aqui 15 pessoas. 15 pessoas. Eu vou dar para vocês. Olha só, presta atenção. Eu vou dar para vocês uma aula em forma de sessão, é basicamente uma sessão de diagnóstico. Uma sessão de diagnóstico ia ser bom para vocês agora? O que é que a sessão de diagnóstico faz? Ela vai ajudar você a organizar seus pensamentos. São 3 coisas. A sessão de diagnóstico vai ajudar você a organizar os pensamentos.
traduzir o que você está sentindo e estabelecer clareza sobre o que você precisa no momento. Vou falar de novo. Vai organizar os pensamentos, igual uma biblioteca bagunçada, a gente vai botar os livros no lugar, vai traduzir o que você está sentindo e vai estabelecer clareza para o que você precisa no momento. Isso iria te ajudar agora no momento? Então, eu vou te dar uma sessão de diagnóstico para que você possa usar para o que você está precisando mais no momento. Vitor, não sei o que estou precisando. A sessão de diagnóstico vai trazer à tona o que você precisa. Vitor, já sei o que eu estou precisando, mas eu não tenho forças para chegar lá. A sessão de diagnóstico vai identificar o que está destravando. Beleza? Agora, como é que você vai ter acesso a essa sessão de diagnóstico? Ela é paga, é óbvio, mas eu vou dar de presente para vocês, como uma recompensa por vocês terem ficado até o final. Isso é elogiável. Isso mostra que vocês querem. Quando eu disser já, os primeiros 5 que me mandarem a palavra direção no privado, automaticamente já vai ganhar essa sessão. Não agora, tá? Quando eu disser já, os primeiros 5, se preparem. Os primeiros 5, nós temos 15 aqui. Então, os primeiros 5 que mandarem a palavra direção no meu privado, vai ganhar essa sessão de diagnóstico. Gratuita. Eu vou dar de presente para vocês. Fechou? Então, eu vou abrir a contagem, tá? 3. 3,5. 2. Calma. 1. Já. Vai lá. Os primeiros 3, 5 que me mandarem a palavra direção no meu contato, vai ganhar. Mira, se vira. Corre atrás. Vai lá. Tenta arranjar, tenta conseguir. Os primeiros 5. Quem não tiver o meu contato, eu vou colocar aqui, ó. 7192362884. Pronto. Já facilitei para vocês. Já recebi aqui, tá? Já recebi aqui. Deixa eu ver aqui no celular. Tararararará. Eita, não vou dizer se já alcançou. Não vou dizer se já alcançou. Não vou dizer se já alcançou. Mas continue mandando, porque mesmo que você não estivesse, se você não estiver entre os 5, eu ainda vou entrar em contato com você para a gente conversar uma coisa. Vou te dar uma chance, tá bom? Porque aqui eu quero ajudar todo mundo. Mas, infelizmente, eu só tenho realmente 5 vagas. Por isso que eu não ofereci mais. Fechou? Gente, foi um prazer imenso, inoxidável estar aqui com vocês. Tony, você queria falar mais alguma coisa antes de a gente fechar? Não? Então foi um prazer inoxidável estar aqui com vocês. Para mim, fazer live é uma coisa maravilhosa, é um prazer absurdo que eu sinto, porque eu tenho e o meu desejo sincero, sabe qual é? É que vocês sejam transformadas, independente se o conteúdo seja pago ou se seja gratuito. Então, quando vocês estiverem lá na comunidade de gestão emocional, acolham quem chega, dê parabéns para quem chega, dê um seja bem-vindo para quem chega. Escreve assim, ó, seja bem-vindo, só isso. Quando a pessoa que entrar na comunidade vê tanta gente dizendo seja bem-vindo, isso por si só já é terapêutico. Ela já vai se sentir bem com aquilo. Às vezes a pessoa está triste, ainda desesperada, e recebe um acolhimento, isso é maravilhoso. Tá bom? Participem. Rapidinho, participem, reajam, façam o que vocês puderem fazer, porque isso vai ser terapêutico tanto para mim quanto para vocês. Fala lá, Tony. Eu não sei se eu sou o único cearense aqui, mas para quem não conhece, quando o cearense vai se despedir de alguém, fala assim: foi um prazer desgraçado estar com você. Então foi um prazer desgraçado estar com você também, Tony. Ô, saudade do Ceará! Ô, saudade do Ceará! Gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Coloquem em prática tudo que vocês aprenderam. E eu vou fazer um PDF bonitinho e vou colocar lá no grupo para que vocês possam usufruir de tudo que a gente aprendeu na live de hoje. A gente ama vocês, tá bom?
Continue com a gente lá, que essa semana ainda tem muita coisa para a gente aprender. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e assuma o controle. Até mais. Tchau.